Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 11. A tolerância cristã. Amados, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a tolerância cristã. É uma lição que merece, a nossa atenção. Você, como professor, deve buscar se aprofundar mais ainda neste assunto, porque é um assunto da prática diária da igreja. A igreja não é nivelada. A igreja, nós temos crentes maduros e crentes imaturos também. Nós temos crentes que já cresceram e outros que ainda estão em crescimento. E é natural que nesse processo, o crente mais experimentado, mais amadurecido, ele possa expor algum pensamento, alguma forma de comportamento que pode causar escândalo ou até tropeço na vida daquele mais novo. Então Paulo trata disso, dessa questão. No livro de apoio, a gente aborda essa questão de uma forma mais aprofundada, com alguns comentários, algumas obras que a gente usa como referência também. Mas é importante a gente destacar aqui que o centro dessa lição é a tolerância cristã, é o amor fraternal, é como nos conduzir diante daquele cuja fé ainda não está totalmente firmada, enraizada, balizada naquele ensino da palavra de Deus. Aquilo que Paulo já tinha falado em outras das cartas, principalmente a carta aos Coríntios, onde ele fala da comida sacrificada a ídolos, de pessoas que não tinham ainda o discernimento, que poderiam ferir a consciência frente a determinadas situações. Então essa tolerância aqui, ele exige também da igreja de Roma, embora o assunto aqui não é a questão de comida sacrificada a ídolo, não está em questão isso aqui. Mas o texto nos permite fazer algumas deduções. É possível, como nós tratamos aqui na lição, e no livro também, que muitos judeus retornaram para Roma, judeus cristãos, depois que aquele decreto da expulsão dos judeus de Roma foi revogado. Esse decreto foi revogado. A gente vê isso do capítulo 18 do livro de Atos, quando a existência desse decreto está em vigor, quando Priscila e Áquila se encontram com Paulo. Que tinham saído de Roma porque tinham sido expulsos de lá. Mas com a revogação desse decreto, muitos judeus voltaram para Roma. E é evidente que essa igreja ela cresce pela junção de judeus e gentios, e alguns choques culturais começam a aparecer. Alguns judeus não ainda aceitavam que determinados preceitos judaicos não fossem observados. Para eles, era preciso a observância de determinadas regras, de determinadas leis
cerimoniais que eram praticados no judaísmo. E aquele cristão mais amadurecido, que já tinha um discernimento maior da nova aliança, quais eram as implicações dessa nova aliança, né? Eles se portavam com uma posição até de indiferença diante desse cristão menos esclarecido, ou que ainda não tinha tido uma revelação da palavra, um discernimento de como deve ser o comportamento e o andar daquele que está em Cristo. Então isso gerou um problema na igreja. Paulo tinha essa informação e então ele manda essa carta falando sobre a tolerância cristã, a tolerância da vida cristã. A gente convive com isso direto, né? A gente que é pastor, nós que somos pastores, e qualquer crente que já tem alguns anos de fé mais amadurecida, ele sabe que o novo na fé, ele não está pronto ainda para ouvir determinadas coisas que a sua estrutura espiritual ainda não pode suportar. É preciso saber como se diz isso, como se transmite, como se fala determinadas coisas, para que aquele por quem Cristo morreu não venha perecer. É importante isso quando a gente trata deste assunto. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente fala dessa revista. A igreja de Roma, eu digo que era uma igreja heterogênea, justamente porque ela era composta de judeus e gentios. Tradições culturais diferentes, né? E evidentemente que haver essa necessidade desses ajustes para que a igreja não perdesse ou não viesse a perder aquela essência que ela é. O que a igreja é? Ela é una, ela é uma unidade, ela é um corpo, ela não pode ter partidos, ela não pode ter o meu grupo e alguém ter o grupo dele, não, a igreja tem que ser una. Então, Paulo fala aí dos fracos na fé, eu já até expliquei isso na nossa introdução, de que seriam esses fracos, cristãos que não tinham tido esse discernimento do que seria essa nova aliança em Cristo, que implicações ela trazia para esse novo viver. Também eu falo aqui dos fortes na fé. Eu digo aqui o seguinte: se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado o entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo, que se enfileira com os fortes na fé, conforme Romanos 15:1. Então, pessoas, não era que eram crentes mais espirituais, não estamos tratando disso aqui. Não era que eram cristãos mais espirituais, super crentes, não está aqui este questionamento. Aqui, crentes que tinham tido um discernimento, que não estavam sabendo como se conduzir diante dos seus irmãos que ainda não tinham chegado a esse patamar de conhecimento. É importante a gente tratar disso. Não estamos falando aqui de super crente, de pessoas que se achavam vivendo sem pecado, que não era isso, não. Ele diz aqui no tópico 2, nós colocamos aqui, o pensamento do apóstolo, aqui ele fala de uma igreja que era tolerante. Se era uma igreja heterogênea, uma igreja que é formada de culturas diferentes, mas também era uma igreja tolerante, uma igreja que deveria exercitar essa tolerância. Aí Paulo fala da questão da lei da liberdade. Eu falo da lei da liberdade lá na frente da lei da espiritualidade. Então, como um colega meu falava, da lei da liberdade e a lei da caridade, que é a lei do amor. A lei da liberdade pode dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas a lei da caridade diz, eu me restringo a fazer essa coisa por causa do meu irmão.
que ainda não tem a capacidade de entender o que eu estou fazendo. Há um comentário do Warren Weisberg, interessante, no comentário histórico dele, expositivo, que ele fala que isso não é uma chancela, uma carta que a gente dá para o novo convertido ser aquele menino mimado, que faz o que quer, fica emburrado, e a gente tem que estar sempre cedendo para ele e atendendo os caprichos dele, aquele menino que já descobriu qual é o ponto fraco do pai e explora isso e faz cara de dengue, essas coisas todas. Não é isso que Paulo, a mente de Paulo não é essa. Essa criança tem que crescer. Conforme diz Gênesis 21:8, Isaac cresceu e foi desmamado. Tem crente que não quer tirar a mamadeira nunca. Fica sempre na mamadeira, não cresce, é sempre um bebê. E é preciso crescer, ser desmamado. Esse estágio da criança em Cristo, já está dizendo, é um estágio. Ele é passageiro, é transitório, tem que dar lugar à fase adulta. Mas enquanto nós estivermos nesse estágio da criança, a gente tem que exercitar a lei do amor, a lei da caridade, restringir até certa liberdade para não escandalizar aquele irmão. Então é importante a gente lembrar esses pontos. O terceiro tópico, a gente fala da uma igreja acolhedora. Qual é o ideal de Paulo? É que essa igreja soubesse acolher o que era fraco, débil. Aí usa até uma palavra grega, asteneo, tem fraqueza, asteneia, fraco, a palavra que ocorre muito no Testamento grego, falando dessa fraqueza, dessa debilidade. A igreja acolhedora sabe trabalhar isso. Devemos trabalhar isso, não é fazer gostos nem vontades. A liderança, o líder tem que saber o seguinte, que liderança não é satisfazer vontades, sim necessidades. Isso assemelha à educação de uma criança. Qual a vontade da criança? A vontade da criança é ter o picolé, é ter o chocolate, a vontade da criança é os petiscos, é essas guloseimas. Mas qual é a necessidade da criança? Que ela tem proteína na alimentação. E muitas vezes as proteínas não estão nessas comidas que são mais saborosas, às vezes até amarga, mas são comidas que têm nutriente preciso. Então é questão da necessidade. Então isso é importante a gente falar dessa lei da tolerância, uma igreja acolhedora, o exemplo dos cristãos maduros. O cristão maduro sabe como contornar o mais fraco. E Paulo dá aí o exemplo de Cristo que não se agradou a si mesmo. Ele é o exemplo. Ele não se agradou a si mesmo para poder nos alcançar. O exemplo das Escrituras também, Paulo diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. A lei, isso ele fala lá em 1 Coríntios. Aqui ele diz o seguinte, olha só o que eu digo aqui. Paulo apela então às Escrituras como instrumento aferidor da espiritualidade. Ele chama a atenção dos crentes, tanto forte como fraco, exortando e dizendo que o ensino das Escrituras deve ter um efeito prático em nossa vida. Importantíssimo isso aqui, não é? Ela não foi escrita apenas como um livro de valor histórico, mas é inspirada a palavra de Deus. Portanto, deve ser normatizadora da vida do cristão. Nós temos a Escritura aí para nos moldar, nos lapidar, nos transformar. Queridos, nós vamos ficar com essa lição nessa reflexão. E mais uma vez, procure se aprofundar nesse assunto, porque é um assunto que tem muitas implicações práticas. Até como professor de escola dominical, você vai ver aquele aluno que ainda não está no nível de um outro que está mais à frente. E o aluno também, que está ouvindo essa instrução, deve saber que nem todos da sua classe têm o mesmo conhecimento que você tem. E é preciso a gente compartilhar experiência e conhecimento, e aí o aprendizado acontece nessa interação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. CPAD,
A editora da Escola Dominical.